Existem alguns sinais que nos ajudam a perceber a questão da obsessão tendo espaço e arregimentando num assimile de algo em mim que pode estar indo para uma mão alienígena e que pede a minha cautela, a minha análise cuidadosa. Um deles é a questão da impaciência, que sem dúvida é um tendão de Aquiles. Haja visto que quando eu me deixo levar pela impaciência, eu corro o risco de ter uma atitude que eu não percebo e que da qual eu vou ter que voltar depois para poder retificar. Porque uma coisa é um prato que estava com comida cair no chão. Certa feita eu tinha feito, esquentei no micro-ondas, que é um eletrodoméstico prático para esquentar a comida. Há um tempo atrás se achava que ele tinha algum risco real. Hoje se sabe, pela última pesquisa, que não. Só não é recomendado ficar perto enquanto esquenta. E eu uso aqui o micro-ondas básico. Tinha posto um prato de comida nele para aquecer. Quando eu tirei, que eu peguei com a mão e fui pôr na mesa, ele escapuliu da minha mão, a comida caiu no chão. Num momento como esse, eu posso levar um susto. Isso é passível, faz parte. Mas se eu permito que esse episódio me leve à impaciência, eu acabo criando uma indisposição nesse momento, porque eu já vou ter que pegar a comida do chão, já vou ter que pegar um lixinho para pôr dentro, vou ter que passar um detergentezinho, pingar uma gotinha nesse chão, passar um rodo para tirar a gordura natural que a comida tem. Porque se deixa ali atrai inseto, rato, então tem que tirar aquela gordura que vem da comida para evitar esse alastre. Então já há um serviço esperando por mim, natural daquele episódio. Se ele me encontra bem, tranquila, tendo a minha irritação sob controle, eu vou tranquila na subsequência do que eu tenho que fazer para iniciar a situação, que é catar a comida do chão e pôr num lixinho, e logo eu concluo aquela faina. Mas se a impaciência me pega e me dobra, eu corro o risco de fazer mais alguma lambança, porque vou ter alguma atitude que vai fugir da minha lucidez, do meu rastreio imediato. Vou atrasar o que eu preciso fazer. E ainda vou sair de algo que já caiu no chão e está ali, fora o prato que quebra, junto, e tem que catar o vidro. Tem que ter cuidado, porque esse vidro corta. Tem que estar atento para manusear e tem que fazer a limpeza do local. Se eu estou comigo sob controle, eu vou com cautela e faço essa manobra. Porque quando geralmente quebra algo de vidro, tem caquinho, insignificante, mas suficiente para cortar o dedo. Então tem que ter todo um jeitinho que pede paciência para lidar com aquilo. Se eu dei conta da minha peteca emocional, eu vou e dou cabo naquilo. Mas se ao contrário, eu deixo a irritação, a queixa
E o azedume, falar naquele instante, aquilo me confunde, faz eu perder ainda mais tempo do que eu já vou ter que perder para lidar com aquilo que aconteceu. E corre o risco de me comprometer moralmente. E eu saio dessa situação comprometida na minha moral, que é o que eu precisava zelar. Teve uma moça que ela estava manuseando um pão de queijo e ela prepara o pão de queijo, a massa e congela. E vai descongelando de pouco ali para os da casa dela lanchar. E quando ela foi pegar o pão de queijo para pôr no tabuleiro para fazer o descongele, tinha 2 pão de queijo grudados. E ela pegou a faca, pegou esses 2 pão de queijo e ficou com os 2 pão de queijo na mão. E com a outra mão e a faca foi em cima para poder separar os 2 pão de queijo. Pegou no dedo dela, no início, no pré-dedo da mão, cortou até que relativamente fundo. Mas cicatrizou, ela passou uma pomadinha fluviada, que ela pegou no centro espírita, vovô Pedro. E cicatrizou, mas foi um corte relativo e perigoso que ela teve. E ela é faxineira, diarista, então ela precisa da mão e mexe com produto químico. Mas foi na mão esquerda e ela usa a direita, que encosta em produto químico. Então isso já facilitou. Quer dizer, nesse momento que isso aconteceu, se ela não mantém a calma e tem um equilíbrio, um autocomando mínimo, ela vai lidar com a situação para pegar um papel, estancar esse sangue, lavar. Por isso que a vacina do tétano tem que estar em dia, porque nessa hora que contamina com a bactéria do tétano. Higienizar, esterilizar o local e passar um remedinho, uma pomadinha, para cicatrizar. Se ao contrário eu desespero, impaciente e me indisponho a lidar com aquilo que eu preciso fazer diante do que aconteceu, aí eu comprometo o subsequente, o que vem a seguir. Certa feita eu estava amassando uma tigela, um bolo, e eu havia manuseado com a faca para cortar um constituinte que eu ia pôr lá dentro, e aquilo pegou no meu dedo, e eu estava no meio do amasse, e vi que o sangue começou a sair. E aí eu interrompi, precisei esperar o sangue estancar, para facilitar, para liberar aquela massa, para deixar já ela para assar. Eu usei outra mão, contrária que eu estava usando, porque eu sou da direita, não sou canhota. Aí eu usei a esquerda para fazer a manobra ali do resto da massa que faltava e depois fui dar jeito no sangue que não queria parar de cair. Eu peguei papel higiênico, segurei, peguei algodão para poder ajudar e dei aquela janelinha básica que faz o estanque acontecer, mas não estancava. E foi um tempo relativamente longo até que aquilo estancou. E eu tive que segurar, porque aí você tem que segurar até o estanque explodir. Ou seja, é uma situação cotidiana, mas que diz da minha necessidade de ter rédea sobre a minha emoção. Porque quando eu tenho esse princípio e essa disposição dentro de mim, facilita o trabalho que eu vou fazer e me ajuda a sair daquela experiência melhor.
Em vez de eu sair com um débito a mais, na minha malinha que já é cheia de débito, que eu vejo, os que eu não vejo, eu saio com a menos. Porque soube lidar com a situação e com isso aquilo é levado em conta e eu posso aproveitar o aprimore daquilo. Um outro ponto que é perigoso e demonstra queda provável em obsessão é quando eu acho que a minha dor é maior. E eu tenho como que um binóculo que só enxerga a minha realidade. Mesmo porque a alegria é quando eu vou ao encontro do outro, sem esperar ele pedir, para ajudar, para ofertar. E esse movimento de aproximar para este oferte, ele é espontâneo. E ele independe do pedido do outro, porque ele parte de mim, do meu movimento e de algo que é feliz para mim. Faz parte do meu metabolismo moral, da minha disposição, da minha síntese e elaboração moral. Quando eu tenho um olhar que é como se fosse um antolho, um binóculo torto, que eu olho para a minha dor, entendo que ela tem que ser atendida, porque então acho que ela é maior, isso denota uma dificuldade na minha arrogância também, porque daí eu acredito que eu estou em evidência e preciso ser atendida, que isso é devido a mim, e acabo que perco essa labor de ir ao encontro da situação que precisa de mim, ir ao encontro daquilo que aguarda uma mão estendida. A questão também da gratidão, porque esperar a gratidão do outro por aquilo que eu faço é falir o propósito nobre do cometimento. Mesmo porque quando existe uma intenção limpa de ajudar, não sinto necessidade de ser conhecida, daquilo ser atribuído a mim. Mesmo porque eu é que preciso elaborar no bem. Nós vivemos uma realidade que espíritos de escola estão reencarnando, até para esse mundo de regeneração que acontece hoje. E Emmanuel, que é um mentor do Chico, está reencarnado. Ele já deve estar com mais de 20 anos. Ou seja, ele já está atuando. Ele iria atuar, segundo Divaldo Franco havia comentado, como professor, mas no labor que já vem de um espírito de escola como ele. E não se tem notícia dele. Ou seja, quando o objetivo do espírito é algo nobre, limpo, é indiferente para ele saber quem ele é e atribuir a ele algum crédito. Porque ele se enxerga, ele sabe que a oportunidade do trabalho edificante é o maior presente que ele recebe. E é tudo que ele precisa para seguir. Daí que a questão de prender o que eu faço a um agradecimento externo é uma falência do meu movimento.
é uma falência moral da minha disposição. E acaba que me atrofia moralmente, me retrocede moralmente e compromete o meu próximo passo.